Vamos dar início ao título 2 dos vencimentos e vantagens, que também tem o mesmo nome aqui, o capítulo 1º, e depois, nas nossas aulas, nós daremos continuidade aos outros capítulos. Esse capítulo 1, como eu falei, tem o mesmo nome, vencimentos e vantagens. Então aqui, vamos colocar o slide. Vencimentos e vantagens. Artigo 35. Vencimentos ou vencimento é o quantitativo em dinheiro devido ao militar em serviço ativo. Isso aqui eu coloquei de vermelho, ó, vencimentos ou vencimento, porque nós temos mania de, na hora da prova, de procurar aí chifre na cabeça de cavalo. E o que acontece? Às vezes nós vamos ver aqui a palavra vencimentos ou vencimento e pensar que está errado. Das duas formas que está correto, tanto no plural ou no singular, a palavra vencimento aqui vai estar correto e vai significar aqui o quantitativo em dinheiro devido ao militar em serviço ativo. Então perceba que vencimento ou vencimentos ou vencimento é relacionado ao serviço ativo. E esse vencimento, ele é dividido no soldo e vantagens constantes. Não tente aqui também ficar trazendo exemplo, o que vai ser essas vantagens constantes. Porque quando esse artigo aqui foi feito, às vezes as vantagens que estavam naquela época não são as mesmas que estão aqui hoje. Podemos dar um exemplo aqui, como se fosse o ADE, como se fosse aqui, né, o adicional de desempenho, né? Como se fosse também o quinquênio. E também nós temos essas duas partes, como eu falei, o soldo e as vantagens constantes. Então perceba que vencimento é dividido por essas duas partes, soldo e vantagens constantes. Artigo 36. Isso aqui é importante porque, para diferenciar, provento é vinculado ao pessoal que foi para reserva ou reformado, e vencimentos, ele é vinculado ao pessoal da ativa. Isso também aqui é alvo de pegadinha na prova. Se você, às vezes, não perceber isso ou não fizer uma boa leitura, isso na hora confunde. Então, saiba que provento é vinculado ao pessoal da reserva ou pessoal reformado. O soldo e vantagens incorporáveis da inatividade que formam os proventos não poderão ser superiores ao soldo e vantagens incorporáveis do militar da ativa. Isso aqui vocês vão ver mais para frente. Vai ter um outro artigo falando sobre isso. Então, você vai ver que até é um paradoxo aqui, até um é conflitante com o outro. Porque aqui está falando que o soldo e vantagem incorporáveis da inatividade que formam proventos não poderão ser superiores ao soldo e vantagens incorporáveis do militar da ativa. E nós sabemos, pela prática, que hoje os militares reformados têm até os seus proventos são maiores do que os vencimentos do pessoal da atividade. Mas para frente, como eu falei, vai ter um artigo que vai falar que poderá haver sim casos em que os proventos serão maiores que os vencimentos da ativa. Mas não se espante se isso vier de forma literal na sua prova. Então, guarde, se vier escrito dessa forma, marque como correto, porque esse parágrafo único não foi revogado. E a banca, ela, às vezes, ela não faz essa diferenciação, ela vai colocar ali como uma alternativa e vai manter a questão como correta. Nesta lei, a referência militar abrange todos os postos e graduações da hierarquia policial militar, quando disposto a restringir a determinado círculo, posto ou graduação, a ele fará referência especial. Também, de forma literal, não tem nem o que comentar no artigo 37. Artigo 38. Aqui foi o que eu falei no início dessa aula, eu falei sobre as definições. Você vai ver que vai vir algumas definições. Cargo, encargo, função, entrada em exercício. Cuidado, não tente trazer isso para a prática,
porque na prática nós não usamos esses termos de forma correta. Na verdade, como eu falei, nosso estatuto ele é muito remendado, ele é como se fosse parte de várias histórias. Ele tem parte da década de 60, parte da década de 80, da década de 90. Você vai ver que o estatuto nosso ele é muito remendado. Então, não tente trazer isso aqui, exemplos para os tempos atuais. Apenas decore isso mesmo, decore o que está escrito ali e faça a diferenciação, porque é assim que a banca vai te perguntar. Ela não vai te perguntar aí como que é cada um, o que significa cada um deles, ou trazer exemplos que seria ele. Ele vai cobrar o que está escrito aqui no artigo 38 e vai tentar confundir, falar que mudar as definições. Falar que a definição de cargo é a definição de encargo, falar que a definição de sede é a definição de guarnição e assim por diante. Então, continuando, ó, cargo é o conjunto de atribuições definidas por lei ou regulamento e cometido em caráter permanente ao militar. Então, para você fazer uma diferença do cargo relacionado ao encargo, que vai ser a próxima definição, é importante você colocar isso aqui na cabeça, que cargo é relacionado a atribuições permanentes. Cargo relacionados a atribuições permanentes. E encargo, atribuições cometida ao militar. Cometida ao militar dá aquela intenção de, aquela noção ali de temporariedade. Então, cargo, uma atribuição permanente. Encargo, uma atribuição cometida ao militar com a ideia de temporariedade. E função é justamente você entrar aqui em execução, em exercício, para você fazer as atribuições desses cargos e encargos. Então, a função é aquilo que você faz ali dentro do cargo e do encargo, sendo cargo de caráter permanente e encargo de caráter temporário. Entrada em exercício ou em função ocorre quando o militar passa a executar as medidas necessárias ao desempenho de suas novas atribuições no local de atividade própria, assumindo efetivamente as responsabilidades do cargo ou encargo. É quando o militar ele vai ali, vai assumir uma nova função, vai assumir um novo posto, então ele vai começar a desempenhar as atribuições desse cargo e desse encargo. Sede é a região compreendida dos limites geográficos do município ou distrito em que se localiza uma organização e onde o servidor tem exercício. Isso aqui tem que ser entendido de forma literal, porque não utilizamos hoje muito, né, esse conceito de sede relacionado aqui na Polícia Militar de Minas Gerais. Então, guarde isso aqui de forma literal. Sede é a região compreendida ali dentro dos limites geográficos de um município ou distrito, em que se localiza uma organização e onde o servidor tem exercício. E organização é a denominação genérica dada ao corpo, subunidade, destacamento, estabelecimento ou qualquer outra unidade tática, administrativa, policial. Aqui também não tem jeito, é você pegar as palavras-chave e fazer um bom resumo e levar para a prova. Como eu falei, eu prefiro pegar essas definições e fazer um caderno de definições e relembrar elas na véspera da prova, ali na semana que tiver faltando uma semana, 2 semanas que tiver faltando para a prova, é a hora de você relembrar definições. Então também, eu falo que você tem que ter um caderninho ali de números e também um caderno de definições, ou pelo menos um local que você marque de forma mais destacada essas definições para que você faça uma boa leitura. E não se engane, você vai fazer a leitura agora, vai achar fácil, mas com o decrescimento ali do conhecimento ao longo do tempo, você vai confundir. Isso aqui é batata de você confundir na hora da prova, se você não fazer uma revisão. Comandante é a denominação genérica dada ao elemento mais graduado ou mais antigo de cada guarnição, abrangendo assim seu comandante, diretor, chefe ou outra denominação que
tenha ou venha a ter. Comandante aqui, então, eu penso que a definição a que mais nós utilizamos, né, no mundo policial atual agora, né, na Polícia Militar de Minas Gerais. Então, ela não é difícil de você compreender e fazer a diferenciação com os outros conceitos. Guarnição é a unidade ou conjunto de unidades, repartições e estabelecimentos militares existentes, permanente ou transitoriamente em uma mesma localidade. Então a gente vê aqui, pode ver o que eu falei com vocês. Isso aqui são definições de outro tempo. Guarnição, antigamente, uma cidade às vezes aí não tinha um destacamento, ia ali de forma temporária. A guarnição hoje também é dada ao nome dos componentes de uma viatura. Então, procure guardar isso, gente, de forma literal. Procure olhar aqui as palavras-chave. Ó, guarnição. São guarnições, estabelecimentos militares permanentes ou transitórios. Guarnição, repartições e estabelecimentos militares permanentes ou transitórios. É uma forma de você lembrar disso na hora da prova, separando ali as palavras-chave. Servidor é toda pessoa que exerce cargo ou função permanente na Polícia Militar, percebendo remuneração mensal pelos cofres públicos. Então, o servidor aqui é tanto policial militar quanto funcionário civil ali que estiver recebendo remuneração pelos cofres públicos. Artigo 39. O soldo do pessoal da Polícia Militar é o fixado em lei especial. Eu coloquei lei especial aqui. Isso ainda mais para o pessoal do EAP. O costume da prova ainda é muito voltado para a lei seca e com esse tipo de pegadinha da banca vir aqui e mudar esse finalzinho aqui, colocar aqui uma lei federal, colocar uma lei estadual. Então veja que soldo é por lei especial. Os vencimentos dos militares são devidos a partir da data do decreto de promoção para oficial, do ato de declaração para o aspirante oficial, da publicação do ato em boletim da corporação quando se tratar de promoção para os demais praças. Isso aqui também é um prato cheio para a banca tentar confundir. Então, decreto de promoção voltado para oficial. Olha aqui, os vencimentos dos militares são devidos a partir da data do decreto de promoção para oficial. Ato de declaração para o aspirante oficial. A banca ela vai inverter isso aqui, ela vai falar que o decreto de promoção é para o aspirante oficial e vai falar que o ato de declaração é para o oficial. Então, também não tem jeito, é você decorar mesmo. Na hora, nós vamos ter alguns exercícios também mais para frente e isso aqui será aplicado. Então, quando você estiver fazendo seus exercícios, você vai ver isso aqui. Isso também é difícil de lembrar na hora da prova, porque é muito parecido. Então, decreto de promoção é para oficial. Ato de declaração para aspirante oficial. Eu penso que esses dois termos aqui são os que confundem mais. A parte aqui, ó, da publicação do ato em boletim da corporação, quando se tratar de promoção para as demais praças, isso aqui já é mais fácil. Então, boletim da corporação relacionado às promoções dos praças. Do ato de matrícula para os alunos do curso de formação de oficiais e do curso de formação de sargento. Então, a pessoa vai ter ali direito, né, aos vencimentos a partir do ato da matrícula, quando se matricular no curso de formação de oficiais e curso de formação de sargento. Hoje em dia, nós temos apenas os cursos de formação de sargento para aquelas pessoas que já são militares. Então, fica até meio estranho compreender isso aqui. Para quem não sabe, antigamente nós tínhamos pessoas que entravam na corporação diretamente fazendo o curso de formação de sargento. Então, por isso está falando que do ato da matrícula para aqueles que entram ali no curso de formação de oficiais, que é o CFO, e curso de formação de sargento. E da inclusão na Polícia Militar nos demais casos.
Excetuam-se das condições desse artigo os casos em que o ato tenha caráter retroativo, quando serão devidos a partir da data expressamente declarada nesse ato. Esse ponto aqui são aquelas pessoas que, às vezes, entram com um pedido judicial, de início ali não consegue acompanhar a turma, por algum tipo de impedimento, essas pessoas entram na justiça e passam 1 ano, 2 anos, algum tempo depois, e são admitidas na fileira da Polícia Militar, ganham o processo e são admitidas. Então, essas pessoas vão ter ali direito ao vencimento a partir da data que for declarada esse ato, ou seja, essa decisão judicial que permitiu ali o acesso dessa pessoa que estava impedida. Quando a nomeação inicial decorrer de habilitação em concurso, o direito à percepção dos vencimentos será contado do dia da entrada em exercício. Esse fato aqui para aquelas pessoas que entram na Polícia Militar e não fazem nenhum tipo de curso. Geralmente, quando se entra na Polícia Militar, nós temos ali uma fase, um curso de formação até ser empregado ali no serviço do dia a dia. Mas um exemplo aqui é o funcionário civil, que entra diretamente, não faz nenhum curso, então ele vai passar a ter direito ali aos vencimentos a partir, né, da habilitação em concurso. No cálculo dos vencimentos, todas as demais vantagens incidem sobre a soma do soldo, quinquênio e função militar. Esse parágrafo terceiro, leve aqui de forma literal. Não venha filosofar em cima dele, porque nós sabemos que atualmente nem todos aqui, ou nem todo o cálculo do vencimento incide ali sobre a soma do soldo, quinquênio e função policial militar. Então, só leve do jeito que está escrito. Se perguntar dessa forma, você vai marcar como correto. No cálculo dos vencimentos, todas as demais vantagens incidem sobre a soma do soldo, quinquênio e função policial militar. O direito do militar aos vencimentos da ativa cessa na data. Aqui quando o militar ele perde ali o direito de receber os vencimentos da ativa. O primeiro caso é a transferência para inatividade, ou seja, vai ser reformado ou ir para a reserva. Então, ele vai passar a receber proventos. Quando o militar falece, então ele não, consequentemente, não vai ter mais direito ali aos vencimentos ativos. O máximo que pode ocorrer é o familiar ter direito a algum tipo de pensão. Da perda do posto ou da patente, naqueles casos que foi falado ali, da indignidade pelo oficialato, sentença transitada em julgado, demissão, da exclusão e da deserção. Então, esses pontos aqui, a banca vai te perguntar como se fosse uma enumeração. Ó, dos seguintes casos abaixo, são formas em que cessa a data do vencimento do militar da ativa e vai te dar uma dessas alternativas, vai perguntar se está correta ou vai te perguntar a incorreta. Geralmente é assim que a banca te pergunta relacionado ao artigo 41. Os vencimentos são assegurados ao oficial enquanto estiverem em uso e gozo da carta patente. Foi o que eu já falei anteriormente. Antigamente, nós tínhamos uma separação entre posto e patente. Tinha algumas pessoas que tinham a carta patente, mas não desempenhavam o posto. E tinha algumas pessoas ali que perdiam o posto e não perdiam a carta patente. Como eu falei, essa carta patente era dada até de presente, uma forma de você homenagear algum tipo de autoridade. Chegando a ter casos bizarros, pessoas receberem um valor do Estado por ter essa carta patente, como se fosse um prêmio mesmo que a pessoa recebia. Contudo, isso não existe mais. Isso, hoje em dia, se você perde o posto, você não pode mais receber aí, porque você está ali com a sua carta patente. Você perdeu o posto, você perde a patente consequentemente. Mas, como eu sempre falo, se vier escrito desta forma, os vencimentos são assegurados ao oficial enquanto estiverem em uso e gozo da carta patente. Marque como correta, porque é assim que está escrito no artigo 42 e esse artigo não foi revogado. Então, marque o que está escrito de forma literal.
O vencimento militar é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, senão nos casos e pela forma regulada em lei. Eu vou falar também aqui, parece até que eu faço para confundir, mas não é, é só para vocês terem o conhecimento. Como eu falei no sentido anterior ali, esse artigo também aqui, cuidado, porque você não pode confundir aqui, ó, o vencimento militar é irredutível. Pode sim, nos casos ali de redução por inflação, isso pode ocorrer. Então, cuidado. Penso que a banca não vai aprofundar nesse nível aí, geralmente vai perguntar o que está escrito aí mesmo, dessa forma, mas saiba que essa irredutibilidade ali dos vencimentos não está vinculado à perda ali inflacionária. E esse aqui, ó, parágrafo único, ele também é flagrantemente inconstitucional. Mas, de novo, mas se vier escrito, marque como correto. Infelizmente é assim. Você não pode trazer conhecimento aqui, às vezes de constitucional, ou outro tipo de conhecimento, para você aplicar aqui. Se vier, eu penso que a banca também não vai entrar numa bola dividida dessa, porque esse parágrafo único, que, igual eu falei, é um dos mais flagrantes aqui de inconstitucionalidade. Isso que eu penso. Olha aqui, ó. A impenhorabilidade do vencimento não exclui providência disciplinares administrativas tendente a conduzir o militar ao pagamento de dívida. Isso aqui não existe mais. Não pode a administração obrigar o pagamento, ninguém ao pagamento de dívida. Nós sabemos que quem obriga o pagamento de dívida somente por juízo, e tem lá os caminhos de você cobrar a dívida. Então, cuidado, que não pode ser feito pelo comandante ali obrigar o militar a pagar a dívida. Pensão alimentar, sim, mas também por decisão judicial. O comandante também não tem esse poder. Cuidado, como eu falei, não é de se espantar se isso vier, que a gente fala, eu falo que é inconstitucional, não, mas aí vem na sua prova dessa forma. Aí você vem aquela dúvida: o que eu marco? O que você vai fazer disso? Você vai olhar, infelizmente, você vai ter que olhar as outras alternativas e ver qual que é a menos correta ou qual que é a mais correta. Porque se vier isso aqui, infelizmente, esse parágrafo 1 também não foi revogado, não foi retirado, apesar de eu pensar ser inconstitucional. Então, se vier na sua prova, cuidado, cuidado, porque você vai ter que analisar item por item e ver qual alternativa está mais correta ou qual alternativa está mais errada. Continuando. O militar, no desempenho de cargo, encargo ou função atribuída privativamente a posto ou graduação superior ao seu, perceberá o vencimento correspondente a esse posto ou graduação. Isso aqui é a famosa substituição temporária. Na Polícia Militar, existe algumas funções que, devido à falta, às vezes, ali, de um tipo de graduação ou um tipo de posto, um militar mais moderno, ele acaba assumindo essa função do militar mais antigo. Vamos supor, tem um cabo que ele está num destacamento, e nesse destacamento ali tem a função de sargento. E aquele cabo, se você for olhar pela legislação, ele não poderia, supondo que ele não poderia assumir a função de comandante de destacamento. Então, ficou vago ali a função de sargento. Esse cabo, então, ele assume temporariamente aquela função de comandante de destacamento, que é uma função de sargento. Então, se passando ali 30 dias, ele passa a ter direito a de receber a diferença de salário dele, de cabo para a diferença de sargento. Parágrafo 1º. São excetuadas as substituições por qualquer motivo que importem no afastamento temporário do substituído por prazo igual ou inferior a 30 dias. Então, se essa substituição do militar mais moderno, de uma graduação mais moderna, em relação ao militar mais graduado, for inferior a 30 dias, igual ou inferior a 30 dias, não terá direito a essa substituição. Então, cuidado, que isso aqui também é alvo de prova, porque, ó, prazo igual ou inferior. Cuidado para não vir aqui só falando. É por prazo inferior a 30 dias, ou por prazo superior a 30 dias. Se for prazo superior a 30 dias, ele fará
terá direito à substituição temporária. O pagamento a que se refere o presente artigo é devido ao militar desde a data em que se investir no cargo, encargo ou função até a véspera daquele em que transmitir. Isso também é um marco temporal, também é importante vocês guardarem aí, e a pessoa que tiver na substituição temporária, ele tem direito a receber desde a data em que se investir no cargo, encargo ou função. Aplicam-se as substituições decorrentes de outros mesmos dispositivos referentes à substituição inicial que os determinou. Isso aí também fica até meio ininteligível entender isso aqui, mas também não é muito cobrado em prova, então entenda aqui também na sua literalidade. Literalidade. Artigo 46. Para os efeitos do disposto no presente do capítulo, prevalecem os postos e graduações correspondentes aos cargos, encargos ou funções, estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos e, só na falta deles, dos quadros de efetivos ou lotação. Vamos supor, isso aqui fala o seguinte, que quem deve ocupar o cargo ou encargo é aquele militar com a devida graduação ou posto. Ou seja, quem ocupa a função ali, o encargo de capitão é capitão. Quem ocupa a função de sargento é sargento. Só em situações excepcionais que faltar o sargento que o cabo vai assumir. Só em situações excepcionais que faltar o capitão que o tenente vai assumir. O que acontece é que em alguns lugares acontecia isso, né? Que em alguns lugares, mesmo tendo ali um capitão para assumir a função, vinha vinha um tenente e assumia a função mesmo tendo ali o capitão para assumir. E isso não pode. Tem que estar vago o cargo para que o mais moderno ali assuma a função temporária. Então, encerrando aqui, daqui a pouco nós voltamos. Isso aqui é justamente para que o vídeo não fique muito longo. Então, até breve.